Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a equação diferencial ordinária exata, ou simplesmente EDO exata. Antes de mais nada, vamos ver o que significa dizer que um EDO está na forma diferencial. Significa que ela está escrita como uma função p de xy vezes dx mais uma função q de xy dy igual a zero. P de xy e q de xy são funções reais de duas variáveis e a gente vai supor que elas têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas em uma região aberta e simplesmente conexa de R2. Isso vai ser importante daqui a pouco. Então observe que essa notação não traz nada de novidade. Veja, se você tem P dx mais Q dy igual a zero, então dividindo tudo por dx, você vai ficar com P mais Q dy dx igual a zero, mas dy dx é a mesma coisa que o y', e aí isolando esse y', você fica com menos P sobre Q. Então, um EDO nessa forma aqui é a mesma coisa do que ela está escrita nessa forma de cá. Então, você não tem nenhuma novidade com essa notação. É só você reescrever o y' como dy dx, sair multiplicando por dx e passar tudo para o mesmo lado, para que do outro lado fique igual a zero. Então, a gente vai dizer que um EDO na forma diferencial é exata se a derivada parcial de p com relação a y for igual à derivada parcial de q com relação a x. Então, as derivadas parciais cruzadas têm que ser iguais. Isso lembra muito campos conservativos, não é? Ao invés de pensar nisso aqui como uma equação diferencial, a gente pode pensar nesse lado esquerdo como um campo, cujas componentes são p e q. A componente x vai ser p de xy e a componente y vai ser q de xy. Então, se p e q possuem derivadas parciais contínuas em uma região aberta e simplesmente conexa do R2, essa condição aqui garante que o campo seria conservativo. Então, existe uma função potencial, f de xy, tal que quando derivada em relação a x dá p de xy, e quando derivada com relação a y vai dar o q de xy. Nós já fizemos vídeos aqui sobre campos conservativos, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? E as EDOs exatas funcionam exatamente igual aos campos conservativos. Essa é a nossa observação. Se você tem um EDO na forma diferencial que é exata, então existe uma função potencial, tal que quando você deriva com relação a x vai dar p, e quando deriva com relação a y vai dar q. Essa função potencial ela é importantíssima no método de resolução desse tipo de equação. Porque, bem, se você tem uma EDO exata, sua solução geral é dada implicitamente, o que somente significa que o y não está isolado. O y é dado como uma função implícita do x. Quando o y está isolado, você diz que o y está dado explicitamente como uma função de x. Quando ele não está, aí ele é dado como uma função implícita de x. Tá? Então, a solução geral vai ser o potencial igual a uma constante. Suponha que f de xy é igual a uma constante. Então, tomando o diferencial total de f, a gente vai ter que df igual a zero. Mas quem é que é o diferencial total de f? Isso fica a derivada parcial de f com relação a x, dx, mais a derivada parcial de f com relação a y, dy igual a zero. Só que se f é uma função potencial, então essa derivada aqui é p e essa derivada aqui é q. Então a gente ficou com p de xy dx mais q de xy dy igual a zero. Ou seja, dessa equação aqui, derivando, a gente chega nessa equação diferencial. E a gente pode também fazer o caminho inverso. Então, qualquer função que satisfaça essa equação diferencial vai ter que ser dessa forma. Então, o que é que a gente acabou de ver? Que para resolver uma equação diferencial exata, basta achar uma função potencial e a solução geral vai ser esse potencial igual a uma constante. Tranquilo? Então, vamos ver um exemplo. Resolva a equação 2x ao cubo menos xy ao quadrado menos 2y mais 3dx menos x ao quadrado y mais 2x dy igual a zero. Então, a equação já está na forma diferencial. Vamos ver que ela é exata. Nesse caso, ó, p de xy é esse termo daqui. A gente vai ter 2x ao cubo, etc. E q de xy é esse termo de cá. Então, é menos isso. Menos x ao quadrado y menos 2x. Então, derivando p com relação a y, a gente vai ter ó, zero aqui. Aqui vai dar menos 2xy menos 2. E derivando q com relação a x, a gente vai ter menos 2xy menos 2. Então, a equação é exata. Tranquilo? Então, vamos determinar quem que é a função potencial. A gente tem que achar f de xy tal que, derivando com relação a x, dê esse termo daqui. E derivando em relação a y, dê esse termo de cá. Vamos começar, então, integrando essa equação aqui com relação a x. Se eu integro a derivada parcial de f com relação a x em relação a x, eu volto para a função f. Aqui, se eu integro 2x ao cubo em relação a x, vai dar 2x à quarta sobre 4, que é x à quarta sobre 2.
menos xy ao quadrado. Se eu integro em relação a x, vai dar menos x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2. Aqui vai dar menos 2xy mais 3x, mais uma constante que nesse caso pode depender de y, porque eu integrei e derivei com relação a x. Aí agora eu pego essa equação aqui e vou derivar em relação a y, e vou comparar com essa outra equação daqui. Ó. Por um lado, se eu derivo essa equação com relação a y, aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 2x ao quadrado y sobre 2, então menos x ao quadrado y, aqui vai dar menos 2x, aqui vai dar 0, aqui vai dar g' de y. Essa é a derivada desse termo aqui, mas por outro lado a gente sabe que ela tem que ser igual a isso aqui. Menos x2y menos 2x. Então, cortou esse termo, cortou esse aqui, ficou g' de y igual a 0. Quer dizer que g de y tem que ser igual a uma constante, e eu posso escolher o valor que eu quiser para essa constante. Eu vou escolher g de y igual a 0. Juntando tudo isso, o meu potencial vai ser igual a x² sobre 2 menos x2y2 sobre 2 menos 2xy mais 3x mais o g de y, que é 0. Finalizando, qual que é a solução geral? É a função potencial igual a uma constante. Então, a solução geral, vê que está na forma implícita, o y não está isolado, vai ser igual a x4 sobre 2 menos x2y2 sobre 2 menos 2xy mais 3x igual a uma constante arbitrária real. Então, se você gostou desse vídeo, curta e inscreva-se no canal, ajude a gente a crescer. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.